Boa tarde a todos. Hoje nós vamos iniciar o nosso webinar sobre o OSINT. Temos como apresentador o Alex Matos, que é nosso analista da Security for IT. Ele já está com a gente já faz um tempinho. Então, agora eu passo a palavra para o Alex, que vai poder explanar melhor sobre o assunto de OSINT. Alex? Boa tarde a todos. Meu nome é Alex Matos, como apresentado pela minha colega Letícia. Eu sou analista de segurança e informação aqui na Security for IT e trabalho muito com soluções voltadas a processamento de dados. No caso, soluções de SIEM, como o Splunk, que é vendido pela Security for IT, e soluções de proteção contra vazamento de dados, DLPs. A apresentação que eu farei hoje para vocês é relacionada ao Open Source Intelligence, que é um termo utilizado muito dentro da área de segurança da informação para indicar tratamentos de dados são realizados de forma automatizada e que permitem que a gente traga muito mais inteligência para o nosso negócio. Primeiro, um pouquinho sobre o que é esse termo, o que ele significa e por que é interessante para nós. Open Source Intelligence, ele é um conceito bastante recente que surgiu com o advento, o crescimento da internet. Com o crescimento da internet surgiram mais informações, mais dados armazenados em vários locais que possuem acesso público, que possuem acesso liberado para qualquer pessoa entrar lá e trazer informações que possam ser interessantes tanto para a sua vida pessoal quanto para o seu trabalho. Open Source Intelligence é a forma de você trazer essas informações de fontes públicas, de fontes que estão disponíveis para acesso, e uni-las, correlacioná-las de uma forma que você consiga trazer isso para o seu negócio. Gravação, se quiser. Obrigado. Trazer isso para o seu negócio. Então, a ideia vamos pegar vários lugares onde tem informações que são legais, que a gente quer trazer, que a gente quer monitorar, e colocar isso de uma forma que seja simples de ser consumida, uma forma simples de ser consultada. Por conta disso, nós consideramos que Open Source Intelligence é uma forma de você trazer informações que permitem, que utilizam o acesso automatizado às informações e que trazem uma redução de custos porque você não precisa depender tanto da execução manual de pessoas para fazer essas atividades. Esse método ele é muito utilizado em segurança da informação para responder perguntas que muitas empresas não fazem normalmente no seu dia a dia e que podem ser interessantes para a tomada de decisões. Começando alguns exemplos aqui, nós podemos perguntar se os nossos domínios de e-mail estão em blacklists, por exemplo. Blacklists, elas são as listas negras dos anti-spams, que fazem com que todos os seus e-mails cheguem lá no seu cliente ou nos destinos dos seus e-mails, cheguem lá e entrem na caixa de spam, o que é algo muito indesejado para qualquer empresa. A gente pode utilizar essas ferramentas para consultar várias fontes de dados que nos permitem identificar se nossos e-mails estão em blacklist e tomar as devidas ações para corrigir isso depois. Podemos também verificar se nossos colaboradores, por exemplo, tiveram suas senhas de e-mail ou até outros acessos aí que são relativos à nossa própria empresa e ao próprio colaborador em si, tiveram acessos que foram vazados. Isso é extremamente importante para proteger não só os nossos colaboradores, quanto os nossos ativos também, porque muitas vezes, por exemplo, o usuário tem más práticas de gestão de senhas, por exemplo, e a mesma senha que ele usa no e-mail pessoal, por exemplo, ele também usa no seu e-mail corporativo. Isso acontece, infelizmente. Também podemos fazer consultas públicas para verificar se estamos ativos que foram comprometidos com malware, que foram comprometidos, por exemplo, com ransomware, que são malware que criptografa dispositivos e se espalha de uma forma muito severa dentro de redes corporativas. Podemos identificar se ele faz parte de uma botnet, que são redes de computadores infectados que permitem que hackers executem comandos para, por exemplo, fazer ataque DDoS,
e para fazer vários ataques dentro da sua empresa ou de outras empresas terceiras. Podemos também verificar, por exemplo, se os certificados digitais dos nossos websites, eles estão válidos e estão corretos. Muitas empresas hoje em dia já fazem processos para automatizar isso, para automatizar a criação e geração e manutenção dos seus certificados digitais. Porém, tanto até falo por experiência própria, eu já vi bastante empresa que não faz uma gestão muito legal disso. E acaba, por exemplo, percebendo de última hora que os certificados digitais dos seus sites eles vão expirar. E com isso acontecendo, todos os usuários que acessarem seus sites naquele momento que o seu certificado expirou, eles vão receber aquela mensagem dizendo que o seu site não é seguro. E isso traz uma imagem muito ruim, né, para aquele website em si e muitas vezes para a própria imagem da empresa. Isso daí nós podemos utilizar as respostas dessas perguntas para se tomar decisões executivas também, por que não? Também podemos trazer isso de uma forma que seja feita por um acompanhamento pelas suas equipes de SOC, as equipes que fazem a parte de operação da segurança da informação na sua empresa. Para isso, nós iremos automatizar esses processos de Open Source Intelligence e podemos integrar várias dessas fontes de informação em uma única tela, em uma única ferramenta, em um único lugar. E eu vou fazer agora algumas apresentações de ferramentas que nós podemos utilizar no dia a dia para investigar todas essas questões que foram apontadas aqui acima, e vou apresentar ao final uma solução que podemos aplicar para poder trazer essa automação que seria muito desejada também para essas ferramentas. Aqui eu fiz uma seleção de algumas ferramentas que são extremamente interessantes para se fazer investigação não somente da sua própria empresa, do nome da sua própria empresa, como dos seus ativos. Eu gostaria de começar com o Hobtex. O hobtex.com é um website que permite que você faça a busca de um equipamento ou de um site, por exemplo, e você receba várias informações relativas aos IPs que aquele site utiliza, por exemplo, a quais servidores eles estão associados, e verificar também se aquele domínio ele está em alguma lista de malware conhecido, se ele é alguma coisa que possa representar um item malicioso. Então, vamos fazer um exemplo simples, procurar o Google nessa busca. Resumindo as informações que temos aqui, ele vai trazer uma análise sobre o que é esse domínio, tá? Então ele fala, esse cara tem 4 servidores de nome, 4 DNS, 5 servidores de e-mail e 23 IPs. E aí ele traz um relatório completo dizendo, por exemplo, quais são todos os IPs que estão associados ao google.com, conhecidos. Ele traz uma análise muito legal também sobre domínios que são parecidos com com esse domínio que nós digitamos. Então, ele vai trazer todas as variações, algumas variações para google.alguma coisa, por exemplo, que é o caso que nós estamos apresentando. Isso pode ser interessante para vocês identificarem, por exemplo, se tem alguém criando websites com nomes parecidos com o nome da sua empresa. E aí vocês também poderiam tomar decisões para evitar que coisas assim aconteçam. E ele também traz um relatório completo sobre os servidores IPs. Ele traz também a parte de SEO, que é a parte de Search Engine Optimization, né? Ele fala como que você procurar alguns termos no Google e em outras ferramentas de busca, em que posição esse site vai aparecer. Então, por exemplo, se nós procurarmos Google, lá no Google mesmo, o primeiro site que vai aparecer é google.com.
Se procurarmos Gmail, o primeiro site que vai aparecer também é google.com, e por aí vai. Ele faz uma análise muito legal sobre SEO também. Ele traz também informações sobre o quanto esse site ele é confiável, baseado em fontes públicas de informação. Esses dados daqui, eles são fontes que são mantidas pelos próprios usuários, tá? No caso, o Web of Trust. E ele pode ser uma forma de você medir reputação de websites. Então, se vocês tiverem dúvida, por exemplo, sobre algum site que é usado para apoiar vocês no seu trabalho, uma coisa que é muito comum se fazer corporação, por exemplo, é você converter arquivos de Word para PDF, por exemplo. E tem muitas pessoas que usam sites na internet que ajudam com essas conversões. Você pode colocar o site nessa ferramenta aqui, e ele vai te dar um relatório dizendo se ele é considerado confiável ou não. Também traz informações sobre ranking na Alexa. E por aí vai. Esse relatório ele é muito grande. Ele traz uma série de dados de inteligência sobre esses sites. O segundo que eu gostaria de mostrar é o Shodan. O Shodan ele ficou extremamente conhecido nos últimos anos porque ele foi muito utilizado como ferramenta para descobrir servidores que foram infectados que estiveram dentro de botnets, que se tornaram servidores que chamam de zumbis. Servidores que são nossos, né, nossa infraestrutura física, porém, algum malware está controlando eles de certa forma. Nesse caso, nós podemos procurar também domínios, podemos procurar IPs, podemos procurar nomes de máquina, que ele vai trazer alguns resultados. Nesse caso, vamos procurar securityfighter.com e ver o que ele nos traz. .br. No caso, não tem, porque nosso site não está vulnerável. Então, vamos procurar o Google novamente. Aqui para o google.com, ele traz um relatório muito abrangente sobre vários ataques e sobre vários servidores associados a esse domínio e que, de certa forma, foram infectados. Como o Google ele é usado como uma ferramenta para se fazer... Perdão. Que ele é uma ferramenta global, é uma ferramenta que ela está espalhada em muitos data centers ao redor do planeta. É possível que você encontre servidores que ou estão ali, de fato, comprometidos, ou que em algum momento estiveram comprometidos. Então, ele vai trazer um relatório bastante legal sobre isso também. Outra fonte de dados que também é muito utilizada é o Pastebin. O Pastebin, ele não oferece de cara no próprio site uma forma muito legal para você consultar as informações que tem nele. Mas essa ferramenta, Pastebin, basicamente é um bloco de notas online, em que as pessoas elas digitam pedaços de texto e divulgam para todo mundo consultar. Esse site ele é muito utilizado para fazer vazamentos de dados. Então, muitas vezes, quando hackers eles invadem ambientes e fazem roubo de senhas, eles normalmente colocam aqui no Pastebin as informações uma amostra ou as informações que eles descobriram. Então, monitorar o Pastebin é uma forma excelente de você identificar, você pegar eventos que já aconteceram, mas que a pessoa está tentando começar a divulgar e já tomar decisões em cima disso. Então, aqui ele basicamente traz várias notas, tá? Mas ele não traz uma ferramenta de busca aqui no site para você consultar isso. O VirusTotal. O VirusTotal ele é considerado uma ferramenta de OSINT também, porque ele é um banco de dados muito grande de arquivos que foram escaneados. Ele é utilizado por uma série de ferramentas que fazem a avaliação automática de arquivos para tentar identificar se são malware. E você aqui pode subir um arquivo e ele vai fazer uma avaliação executando esse arquivo sobre vários antivírus do mercado. E vai te trazer um relatório dizendo se esse arquivo ele está infectado ou não. E vai armazenar no seu banco de dados. Então, fazendo uma pequena demonstração aqui.
Vamos colocar aqui um documento PDF. E ele está basicamente fazendo análise em vários antivírus do mercado, ok? Por hora, nenhum deles detectou esse arquivo como uma ameaça. Mas o interessante desse site é, nós não necessariamente precisamos fazer o upload dos nossos arquivos para esse site para poder saber se tem alguma coisa que já foi identificada nele. Se forem arquivos que você baixou da internet, por exemplo, ou se o que você trouxe de fontes externas que não foram os seus funcionários ou você que criaram, você pode colocar aqui um identificador único para esse arquivo, que nós chamamos de hash, colocar na busca do VirusTotal, e se alguém já utilizou, já subiu aquele arquivo para o VirusTotal, ele vai te dar uma resposta imediata se esse arquivo ele foi infectado, ele é considerado infectado ou não. Então ele não vai fazer essa análise novamente, ele vai simplesmente mostrar o relatório da última análise que foi feita. E aí ele vai te trazer todos os detalhes de uma série de antivírus que ele executou isso aqui, e vai te trazer todos os dados relativos ao arquivo, quando ele foi criado, o nome do arquivo, que tipo de arquivo que ele é um PDF no caso, e muito mais. Outra fonte de informação extremamente útil é o Twitter. O Twitter, ele é uma rede social, claro, todos conhecem, que permite que as pessoas elas façam, eles postem mensagens públicas, façam seus tweets e divulguem informações e façam comunicação muito rápida entre si. E até hoje o Twitter ele também é utilizado muito por hackers porque ele tem políticas que são bastante abrangentes com relação ao que as pessoas podem postar. Não são muitos usuários que são bloqueados no Twitter, não são muitos tweets que são deletados pela plataforma em si. Então, muitas pessoas elas acabam tendo ações que são um pouco moralmente flexíveis e divulgam no Twitter. E ele também é utilizado muito como uma forma de você falar rápido sobre produtos, falar rápido sobre empresas, passar uma mensagenzinha rápida sobre esses itens. Então, se você procurar uma empresa aqui, você vai ver muitas coisas e muitas informações e muitos reportes de usuários sobre essa empresa. Reclame Aqui. Reclame Aqui ele é uma ferramenta brasileira que também é muito conhecida, muito utilizada aqui no Brasil para se fazer a validação da qualidade do atendimento de alguma empresa ou de algum serviço. O Reclame Aqui você pode procurar nomes de quaisquer empresas aqui e ele vai te dar, se alguém tiver cadastrado ela aqui a priori, vai te dizer se essa empresa tem um bom atendimento, se não tem, e vai te trazer funcionalidades que permitem responder aos seus clientes também. O Threat Miner. O Threat Miner é uma ferramenta muito parecida com o VirusTotal e com o Shodan. Ele é quase uma união dos dois. Você pode procurar não somente domínios ou equipamentos, como você também pode procurar arquivos e documentos para fazer análises. Ele vai te trazer uma série de relatórios, uma série de informações sobre domínios e sobre arquivos que são maliciosos, conhecidamente maliciosos, e servem como um banco de dados para isso. Voltando agora para a apresentação. Então, hoje, de uma forma simplificada, sem custo nenhum, vocês conseguem responder algumas dessas perguntas, só que existe um trabalho manual bastante considerável. E isso daí, ele demanda um certo tempo do pessoal de operação, do pessoal de segurança, para se fazer. Como que nós podemos trazer metodologias para automatizar alguns desses processos? Eu vou fazer uma demonstração para vocês utilizando uma solução chamada Splunk, que também nós comercializamos aqui na Security for IT, com um aplicativo que podemos instalar nele, que permite consultar fontes de dados
que trazem essas informações de Open Source Intelligence. Basicamente, o Splunk, para introduzir para os senhores aqui, ele é uma ferramenta que nos permite trazer dados de máquina e armazená-los e consultá-los em uma ferramenta única. Isso é interessante porque, se nós trouxermos os nossos ativos corporativos, todos eles geram logs em algum momento. Os logs, eles são representações dos eventos que acontecem com esses ativos. Por exemplo, você tem um equipamento lá que é um servidor Windows. O servidor Windows, as pessoas podem fazer login nele, as pessoas podem ligar o servidor, podem desligar o servidor, as pessoas podem abrir um aplicativo novo, elas podem criar um serviço ou parar um serviço. E muitos desses itens, eles são auditados por ferramentas de mercado criadas para isso. Porém, poucas delas trazem todas as informações que um servidor Windows gera. Porque equipamentos Windows, eles têm uma quantidade de logs enorme, porque ele guarda todas as atividades que são feitas dentro daquele equipamento. Então, nós podemos usar uma solução como o Splunk, que permite que nós coletemos esses logs e armazenemos num lugar único. Isso é interessante porque nós podemos consultar todos os logs de Windows de uma vez, e entender quando o usuário fez login, quando o usuário fez logout, quando o usuário ele parou um serviço dentro do computador, quando ele subiu o serviço dentro do computador. E isso é extremamente útil para fazer com que vocês tenham uma visibilidade muito grande da infraestrutura de vocês e também da segurança da informação, porque podemos trazer os logs de antivírus também, por exemplo. Mas como o nosso foco é a questão de Open Source Intelligence, eu vou apresentar para vocês um módulo que podemos instalar aqui, tá? Que é esse módulo OSWIP. Esse módulo OSWIP, ele foi desenvolvido por um terceiro e que disponibilizou gratuitamente para todas as pessoas que têm o Splunk. Então, você pode, se você tiver acesso a um Splunk, que, por exemplo, distribui uma versão, que tem uma versão gratuita, pode ser baixada direto do site deles, você pode instalar esse módulo e dada a devida configuração, você pode fazer as mesmas consultas que eu vou fazer aqui hoje, tá? Essa ferramenta OSWIP, ela permite que nós conectemos várias fontes de dados muito similares às que eu apresentei para vocês agora há pouco. Inclusive, nós temos aqui o Pastebin, por exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte. Ele me traz uma dashboard inicial que permite que eu faça uma busca bastante abrangente sobre itens que foram detectados relativos à busca que eu vou colocar. Eu vou colocar o mesmo teste que eu fiz antes, google.com. Vamos ver o que ele nos traz. Legal. Nessa primeira seção, Certificate Search, ele faz uma busca sobre utilização de certificados digitais baseados no domínio que eu coloquei na minha busca, o google.com. Então, ele encontrou 1.151 referências a alguma coisa com google.com. Eu vou clicar nesse número e vamos ver o que ele nos traz. Opa. No caso, ele não trouxe a informação que eu queria, mas tudo bem. Indo para o próximo, temos o Cybercrime Attack. Tracker, desculpe. Vamos ver esse cara.
Ele nos traz todos os sites que são associados e que possuem alguma vulnerabilidade ou algum índice de compromisso, de comprometimento, desculpe, relacionado àquele domínio. Então, por exemplo, nós tivemos aqui coletado do vírus Total, um malware do tipo espora, que foi detectado não exatamente do google.com, mas de uma URL que continha google.com no nome. Então, podemos trazer algumas informações sobre, por exemplo, vocês têm ali uma ferramenta que faz a detecção de qualquer tentativa de ataque ou alguma coisa suspeita. Por exemplo, um IPS que ele reside na rede e fica escaneando todo o tráfego de rede à procura de comportamentos maliciosos, que vai te trazer uma URL que é possivelmente maliciosa. Vocês podem colocar ele nessa busca e se forem conhecidas quaisquer fontes de dados com maliciosas relacionadas àquele domínio, àquele IP, ele vai te mostrar aqui também um relatório sobre isso. Sobre o Pastebin. O Pastebin que eu demonstrei para vocês, ele não tem uma forma muito simples de você procurar as informações que estão ali. Porém, esse aplicativo, ele faz uso da API do Pastebin para consultar todas as referências à string que eu colocar aqui, ao texto que eu puser aqui, e ele me traz um relatório bastante abrangente sobre o que tem lá. Então, vocês têm aqui uma linha do tempo mostrando o volume de bins, né, o volume de textos que as pessoas postaram com o google.com no corpo, e aqui vocês têm o ID que é associado àqueles textos. Se eu clicar num desses aqui, ele me trará o texto que os usuários puseram. Então, não precisamos mais ficar entrando lá no site para poder consultar essas informações. É bastante interessante isso daqui, porque nós podemos procurar o nome da nossa empresa e ver se tem algum BIM, algum texto que alguém postou relacionado a ela. Perdão. Como os outros estão zerados, eu não vou mostrar eles nesse momento. Eu vou trazer aqui esse de phishing. Esse aqui de phishing, ele vai trazer algumas informações sobre tentativas de ataque de phishing associadas ao domínio que eu jogar nessa busca. Vamos colocar gmail.com. Na verdade, esse aqui. O que esse número quer dizer? Que foram identificados nesse mês de maio de 2019, 1.343 novos kits, né, que foram rastreados com o Gmail. Aqui ele não chegou a trazer uma lista muito abrangente porque provavelmente faltam informações, mas ele tem esse número aqui. Então, voltando, nós temos como trazer informações baseadas nisso para a ferramenta, com a associação de APIs para fazer integração junto ao Splunk, junto a outras soluções que temos no mercado, para trazer informações que vêm dessas fontes de dados. Todos esses dados que foram consultados utilizando o Splunk e utilizando esse aplicativo OSWeep App for Splunk, eles são obtidos através das APIs públicas daquelas ferramentas que são usadas para monitoração. Todas as que eu mostrei anteriormente, do RobTex até o ThreatMiner, todas elas oferecem uma API que vocês podem integrar com alguma ferramenta que consiga fazer a coleta dessas informações e colocá-las num lugar só. Então, basicamente fica muito passivo da imaginação de quem está querendo fazer as análises e do conhecimento de quais são as principais fontes de dados e são as mais interessantes.
Com isso, eu queria apresentar algumas fontes de dados aqui para que vocês consultem mais sobre essa tecnologia, sobre essas metodologias de Open Source Intelligence e que também chequem lá na loja do Splunk, por favor, esse aplicativo do OSWIP. O Splunk, ele tem uma licença gratuita, tá? Então, se vocês não quiserem adquirir nesse momento, quiserem só ver como é que ele funciona, vocês podem ir lá no site, fazer um cadastro muito rápido e fazer download de uma versão que fica gratuita para sempre. E vocês também podem instalar esse aplicativo. Quase todos os aplicativos da loja Splunk são gratuitos. Eu coloquei referências também a 3 artigos que podem ser são leituras muito boas para entender melhor o que é Open Source Intelligence e como aplicá-la dentro do seu escopo de trabalho para a segurança da informação. O primeiro é um artigo da CIA, da Agência de Inteligência Americana, que fala um pouco sobre como eles utilizam o Open Source Intelligence dentro das suas operações e fala um pouquinho sobre a definição. É um artigo bem curto, é um artigo muito bom, excelente leitura. O segundo é um GitHub, que se chama Awesome OSINT. Esse GitHub ele é bastante legal porque ele traz uma série de documentos que explicam várias técnicas para se fazer OSINT, várias técnicas para automatizar também, e explica todos os conceitos. E é uma página muito organizada que você consegue chegar e ler na mesma ordem que eles apresentaram uma série de documentos que entram no nível de detalhe que vocês quiserem. A última é um artigo do próprio Splunk, que é Workflowing Your OSINT. Isso daqui é bastante legal para quando você já tem um ambiente de Splunk funcional e você quer fazer consultas utilizando os dados que você tem no seu ambiente. Então, se alguém já tem Splunk hoje, eu recomendo dar uma lida nesse artigo. E é isso. Letícia, pode prosseguir, por favor? Claro. A gente está aberto aqui a pergunta e resposta. A gente teve uma aqui, Alex. Espera só um minutinho. Eu consigo, com essa ferramenta, junto ao Splunk, identificar se existe sites falsos no meu domínio? Se existem falsos no seu domínio? Se eu consigo, junto com a ferramenta que você falou, se eu consigo com essa ferramenta, alguma ferramenta que você falou, junto ao Splunk, identificar se existem sites falsos com o meu domínio? Sim. A primeira que eu demonstrei, o RobTex, ele vai te trazer essa informação, tá bom? Então, não vai ter sites falsos com o seu domínio, não exatamente, porque o seu domínio ele vai ser controlado por você. Porém, ele vai mostrar aqui todos os nomes de domínio associados, tá? Então, você pode olhar tanto os IPs quanto os nomes de domínio que estão associados àquele seu domínio mestre, podemos dizer assim. Então, por exemplo, você tem lá meu site de exemplo.com. Se por algum motivo alguém vai lá e cria um a.sitedeexemplo.com, você pode utilizar essa ferramenta RobTex para poder te ajudar a identificar isso. Então, vou trazer um outro exemplo. Vou procurar o próprio site da Security for IT. Aqui da Security for IT, o nosso domínio pertencente é esse daqui, .com.br. Porém, tem outros similares na internet. Então, securityforit.at.com, .de, .org, itforsecurity.com e alguns outros, tá? Espero que esteja respondida a pergunta. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta. Você saberia dizer o que é necessário para realizar a coleta dos dados do Pastebin? Não sei se é assim que pronuncia. Pastebin? Isso, com Pastebin, com o Splunk? Sim, aquele aplicativo que eu mostrei, o OSWIP, ele vai te permitir coletar as mesmas informações que nós consultamos ali. Nós não podemos trazer o banco de dados inteiro, tá, do Pastebin, infelizmente, porque a API deles tem algumas limitações quanto a isso.
eles permitem, se eu não me engano, trazer 2.000 registros por dia no máximo. Então, a gente não conseguiria trazer tudo que tem no Pastebin de uma vez e guardar, por limitações do próprio Pastebin. Mas a gente consegue utilizar o OSSUBIP para trazer essas informações e guardá-las dentro do Splunk. Perfeito. E eu acho que é isso. Tem um outro comentário aqui falando que muito boa apresentação. Beleza. Então, muitíssimo obrigado a todos aí pela presença, muito obrigado pelas perguntas.